E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do Plantel Criando com Amor. Já deixa um like, se inscreva no canal. Hoje, gente, eu vou estar falando um pouco sobre a pergunta do Dom Scott, lá em alguns comentários do YouTube, que eu tava olhando, né? Ele falou que tinha comprado um casal de Red Ramped, aí eles estavam brigando. Ele também perguntou se tinha alguma coisa para colocar dentro do ninho, né? E como essa é uma pergunta que eu creio que várias pessoas têm dúvida, eu vou estar fazendo um vídeo aqui específico sobre os Red Ramped, que eu já fiz um tempo atrás, mas eu vou estar refazendo com algumas coisas a mais, né? Com algumas adições, porque aquilo lá eu falei o basicão, né? Tudo mesmo sobre o Red Ramped. Agora eu vou estar falando especificamente sobre a reprodução do Red Ramped, tá? Para poder não ter mais dúvidas sobre essas coisas. Bom, gente, o Red Ramped é um tipo de ave que, entre eles são muito territorialistas, tá? Por exemplo, se você colocar um Red Ramped com uma calopsita, dificilmente vai dar problema. Geralmente eles vão conviver bem, tá? Isso também depende de algumas certas aves, né? Pode ser que uma ave não dê certo com a outra porque não gostaram mesmo um do outro. Mas na maioria, os Red Ramped se dão bem com outras espécies, periquito, calopsita, burke, catarina, né? Mas entre eles são muito territorialistas. Então se você, por exemplo, tem dois casais, não é pra você deixar eles se verem, tá? Porque eu já vi sim criadores que deixam os casais ver um ao outro, mas eu não recomendo isso. Aqui comigo mesmo já deu muito errado. Então não recomendo vocês deixarem eles se ver. Se você puder deixar eles sem se ouvirem também, é melhor. Porém, se não tiver como, basta você deixar não se ver. Essa parte de ouvir não interfere tanto quanto ver, tá bom? Então se você tem dois casais aí, tá um vendo ao outro, provavelmente vai dar muita briga entre eles por gaiola, e aí o macho vai ficar estressado, a fêmea vai ficar estressado, e pode ser que o macho bata na fêmea ou a fêmea bata no macho, que eu também já vi acontecer, tá bom? Bom, gente, já que você escolheu o lugar certinho aí, você tem mais de um Red Ramped, mais de dois Red Ramped, e não tá deixando eles se verem, né, nada do tipo, você vai deixar o seu casal numa gaiola espaçosa, tá? O Red Ramped, gente, é uma ave que se reproduz muito fácil, tá? Por isso eles são um tipo de periquito. Querendo ou não, o nome deles traduzindo certinho é periquito dorso vermelho, né? Então, é um tipo de periquito por causa disso também, tá? Se reproduz muito fácil. Não quanto o periquito, mas também se reproduz facilmente. Então, eu já vi algumas pessoas usando ninho de calopsita P, ou até o de agapornis G, e Red Ramped tá reproduzindo. É claro que não com um porte tão bom, né? Já vi gente também botando em gaiola menor, né? Gaiola de agapornis, e o Red Ramped tá reproduzindo. Mas, gente, é o que eu já falei no último vídeo, né? Não sei se foi no último vídeo, mas eu falei algum desses vídeos. Que só é pra você adquirir ave, principalmente se for pra reproduzir, se você tiver condição. Então você tem que botar a sua ave num lugar onde ela vai se sentir confortável, tá bom? A gaiola ideal pra Red é essa que os meus estão aqui. É a gaiola de 80, tá? Que é própria pra Red. Eu já criei um tempo atrás Red em gaiola de calopsita, que é de 70. Não tem uma diferença tão grande e também obtive resultados bons, tá? Mas a de 80 é a ideal. O ninho, gente, é o que eu falei. Eu já vi fêmea de Red tá reproduzindo em ninhos pequenos, né? Mas se você puder pôr um ninho maior, é melhor. E outra coisa também, remediante ao ninho, é que na natureza, as fêmeas de Red costumam escolher ninhos verticais. Então, se você puder fazer isso no cativeiro, é melhor. Eu creio que você vai ter resultados melhores, tá? Aqui eu uso ninho horizontal para todas as minhas aves, porque os modelos das gaiolas são esses, mas se eu pudesse, eu usaria ninho vertical para todas as minhas aves. Os agapornis e as calopsitas não tem muito isso, nem as catarinas, mas os Red Ramped é muito melhor o resultado com o ninho vertical do que horizontal. As pessoas falam, ah, não tem diferença, isso e aquilo, mas tem sim, gente. O ninho vertical é bem melhor, tá? Então, se você puder pôr um ninho vertical, né, que é o ninho em pé, um ninho também confortável para sua fêmea de Red Ramped, vai ser melhor ainda, tá? O Red Ramped, gente, acontece da seguinte forma. O macho no início, ele vai bater na fêmea para mostrar para ela que ele é o dominante. Isso se o macho for o dominante, que na maioria das vezes é o normal, mas eu já vi também de fêmeas serem dominantes, tá? Se a fêmea é dominante, gente, aí já é um pouco mais complicado, porque a fêmea geralmente ela não tem tanta vontade de reproduzir igual ao macho. Principalmente algumas fêmeas especificamente, tá? Mas se a fêmea for dominante, ela vai escolher quando ela quer reproduzir ou não. Então pode demorar um pouco mais. Se o macho for dominante, já é mais fácil, porque o macho sempre vai querer reproduzir, gente. Ele sempre vai querer acasalar e reproduzir.
Então, nesse caso, o macho sendo dominante, ele vai querer mostrar para a fêmea que ele realmente é dominante. Principalmente se ele estiver ouvindo outros casais de red. Por isso eu tô falando da questão de ouvir, tá? Aí ele vai correr atrás dela, vai querer bater nela, isso e aquilo, até começar a acasalar. Quando começar a acasalar, aí beleza, ele vai parar de bater, vai ficar acasalando com ela por um tempo, tá? E depois ela vai começar a chocar os ovos. É o que eu já expliquei pra vocês em alguns vídeos. Alguns casais, o macho também choca. Geralmente isso acontece quando a fêmea é dominante. Aí o macho choca também. Quando o macho é dominante, dificilmente ele vai chocar, tá? Mas também ocorre em alguns casos. Mas na maioria das vezes é a fêmea que choca mesmo. O normal da espécie é a fêmea chocar, tá bom? Gente, só uma curiosidade. Vocês estão vendo que o macho de Red Rampage aqui tá com o bico aberto, né? É porque hoje tá um calor muito grande aqui. Eu tô suando pra caramba gravando esse vídeo, tá? Então, eu vou fazer um vídeo específico sobre os dias quentes, como eu já fiz sobre os dias frios, né, com chuva e tudo mais. Eu vou fazer especificamente dos dias quentes. Então, não vou me estender muito nesse assunto hoje, tá? Vou estar falando realmente só sobre os Red Rampage. E daqui a alguns dias, se tiver um calor muito grande de novo, eu vou fazer um vídeo pra vocês dos dias quentes, o que que nós devemos fazer, o que que eles interferem, tá? Mas, enfim... o normal é a fêmea chocar, ela coloca... Dificilmente você vai ver uma fêmea de Red Rampage colocar menos que 4 ovos, tá, pessoal? A maioria das fêmeas coloca entre 4, 6, 7 ovos, porém, quando passa dos 5 ovos já é mais complicado da fêmea cuidar de todos. Estando em cativeiro ou não, gente, é aquilo, né? A fêmea só, principalmente quando o macho não choca, geralmente ele vai alimentar a fêmea para a fêmea alimentar os filhotes. Quando o macho choca, geralmente ele alimenta também. Mas como eu falei que isso é difícil de acontecer, só a fêmea ficar alimentando muitos filhotes pode dar ruim. E outra, quando ela coloca muitos ovos assim, a diferença do primeiro para o último ovo é muito grande. Então quando o último ovo nascer, o primeiro já vai estar com uma quantidade de dias bem elevada. Cerca de 7 dias, 8 dias, né? Então pode ser que o filhote mais velho acabe pisoteando o mais novo, ou o penúltimo a nascer, né? Então ele acabe falecendo. É normal isso acontecer, tá? Mas querendo ou não, quanto mais ovos, melhor, porque você tem mais chances de tirar uma quantia de filhotes maior, né? Então isso é bom. Mas depois que ela choca, gente, ela vai cuidar dos filhotes, como eu já falei, os filhotes vão crescendo e quando os filhotes já estão com cerca aí dos seus 30 dias, o macho já começa a correr atrás da fêmea de novo, porque ele quer reproduzir com ela de novo, tá? Então, mediante a pergunta do Scott lá no YouTube, né, ele perguntou, né, se era normal o macho ficar correndo atrás da fêmea e ela estava ficando muito tempo dentro do ninho. É normal, sim, tá? O macho correr atrás da fêmea e a fêmea ficar dentro do ninho. Pode ser que ela não aceitou o macho, tá dentro do ninho para se proteger. Geralmente machos que não chocam não vão entrar dentro do ninho para perturbar a fêmea, né? Então pode ser que isso aconteceu. Ou pode ser que ela já está se preparando para botar, tá? Já tem um tempinho que ele fez essa pergunta, mas eu só tô podendo responder agora, tá bom? Porque eu já fiz um vídeo de perguntas e respostas e essa pergunta já tava lá. Aí eu resolvi responder nesse vídeo agora, tá? Já tô um tempinho para poder preparar esse vídeo, mas aí vem várias outras oportunidades de vídeo, né? E aí a gente acaba deixando passar. Mas agora, sem falta, eu tô fazendo esse vídeo. Mediante ao forro que ele perguntou sobre o que pode pôr no ninho, geralmente os Red Rampers não ligam muito para isso. Se você colocar, por exemplo, para calopsita, se você colocar uma serragem no ninho, algumas fêmeas e machos, né, já que os dois chocam, vão tirar a serragem do ninho. Né? Já no caso dos Red Rampers, você colocando ou não, eles vão reproduzir no ninho do jeito que vai estar. Se você tem um ninho vertical, eu recomendo você pôr um tipo de serragem, né? Um tipo de fundo para eles. Agora, o ninho horizontal, eu já não coloco, né? Porque ele já vem preparadinho, né? Com aquela parte mais fundinha, para poder a fêmea colocar os ovos certinho, tá? Mas no ninho vertical, como ele não é tão curvado, pode ser que os ovos fiquem rolando, principalmente alguns ninhos verticais mais baratos que eu já vi na internet, né? Que ele tem uma superfície reta, então é bom você colocar algum tipo de forro para poder o ovo não ficar rolando para lá e para cá, senão vai gorar, o filhote vai morrer dentro do ovo, o ovo vai explodir e aí a fêmea vai acabar abandonando o ninho, tá bom? Gente, eu falei o básico mesmo, mas especificamente sobre a reprodução do Red Rampage, tá? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, né, algum outro tipo de dúvida que eu acabei não falando nesse vídeo aqui, vocês podem ir lá no nosso Instagram e tá me perguntando sim, que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom?
Gente, um abraço, muito obrigado para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.